Vozes do Marketing, hoje com um convidado muito especial, Fabrício Campolina, conselheiro da MV. Vozes do Marketing faz parte da plataforma Encontros com o Futuro, que conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Fabrício, conta pra gente o que faz a MV. Matthew, antes de mais nada, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né, minha história em marketing. E a MV ela é a maior health tech da América Latina e terceira maior empresa de software do Brasil. Nossa, sensacional. Que tipo de equipamentos faz? Ela faz software principalmente de prontuário eletrônico e de gestão hospitalar. Sim. Na área da saúde. E você também tem experiência na Johnson & Johnson também, Isso. certo? Até recentemente eu estava como presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil e na Johnson eu fiquei por 20 anos. Por 20 anos. Isso. E você é marqueteiro de formação? Sou. Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, eu apostei tudo em marketing e tive muitas satisfações, né, da todas as experiências que eu tive. O que o marketing te ensina? Te ensinou? Claro, acho que sempre ensina, né? Acho que o principal do marketing é que a gente nunca pode esquecer que a gente está sempre vendendo algo para alguém e que o que realmente importa para aquela pessoa é onde a gente precisa estar focado. Então, sempre se colocar na perspectiva do outro. Do outro, sei. Do mercado, do consumidor. Da persona que você está entregando seu produto. Quando começou sua carreira? Eu sou formado em ciência da computação. Olha só. E aí, logo depois, eu fiz uma pós em gestão de negócio, e aí conheci marketing, me apaixonei, e eu comecei minha carreira numa investida da Goldman Sachs em marketing, fazendo marketing de produto. O que se vendia na Goldman Sachs? Essa startup que era investida da Goldman Sachs, o produto dela era data center. Sim. Que hoje em dia, obviamente, está realmente em voga. E sim, naquela época... Está na moda hoje, mas naquela época... Era uma tese que deu muita certo. Isso. Então, foram os primeiros data centers aqui do Brasil e eu estava na área de marketing de produto e tinha que criar os produtos que a gente iria estar monetizando, né, aquele data center. Então, foi uma experiência extremamente interessante, porque, primeiro, era uma visão de futuro que tinha, era um mercado que estava sendo construído e fazer parte daquilo, desenvolvendo, né, as ofertas digitais na época que iam para o mercado e participar também de todos os processos de venda, apoiando as equipes de venda, foi algo que realmente foi muito aprendizado que me trouxe bastante satisfação. O que ano isso, mais ou menos? Que ano isso foi? Em 1999, 2000, naquela época lá pré-estouro da bolha.com. Sim. Você ainda estava na bolha. Isso, eu estava na bolha, surfando na bolha.com. Estava surfando na bolha .com, eu acho que o povo aqui não sabe o que é, mas é uma bolha da internet começando. Final da década de 90. Passou pelo Y2K, o bug do milênio. Isso. E como é que se vende uma data center? Naquela época ninguém devia saber o que era. Eu não sabia o que era naquela época. Então, eu acho que era super importante, de uma perspectiva de marketing, conseguir deixar muito claro o que era a oferta do que a gente estava entregando. E isso é fundamental, porque principalmente quando você está vendendo soluções, se você não consegue deixar claro qual que é o escopo da solução, você com certeza vai ter um cliente satisfeito no futuro. Porque ou ele acha que comprou mais do que ele comprou, ou, se não, ele acaba entendendo que comprou algo e comprou outro. Então, será um papel fundamental de marketing de produto, deixar um escopo muito claro do que estava sendo vendido. E era fundamental também treinar a força de vendas para que eles conseguissem falar de uma forma que o público-alvo da época, que eram, né, os... Quem eram? Para quem que você estava tentando vender? Quem comprava data center? Eram os líderes de tecnologia das empresas de todos os segmentos. Então, era um diretor de TI, era um CIO, que naquele momento lá
tinha todo o armazenamento, né, dos seus dados dentro de casa e a gente começava a oferecer a possibilidade dele estar passando isso para um local especializado, que era o data center. Era um conceito inovador. Sim. E, com certeza, foi algo que deu muito certo. Sim. Né? Hoje é só o que tem, né? Isso. Mas isso foi um período, né, inicial da minha carreira com marketing, aí eu me empolguei muito com aquilo, e aí eu resolvi fazer um MBA nos Estados Unidos, com foco muito grande, né, em marketing. Fui para Duke University, e aquilo, obviamente, abriu bastante a minha cabeça, e aí eu volto para o Brasil, mas eu volto em outra indústria, volto na Johnson & Johnson. Em marketing também, mas na Johnson & Johnson. E o que você vendia na Johnson & Johnson como marqueteiro? Isso. Naquela época, eu vi, isso foi há 20 anos atrás, também, obviamente, a Johnson é bastante conhecida pela área de consumo, mas eu fui para a área de dispositivo médico. E então, naquela época, eu fui para uma área de marketing de dispositivos médicos, que era uma venda muito B2B, não era tão B2C. Sim. Então, era como a gente conseguia fazer realmente a promoção dos nossos produtos para hospitais, também como que a gente conseguia comunicar os benefícios desses produtos para profissionais médicos. E aí isso foi um novo mundo que né, eu conheci quando eu vim, né, trabalhar dentro da área da saúde, que realmente também era apaixonante. Sim. Porque saúde é um setor que você fica extremamente empolgado pelas possibilidades de estar impactando positivamente a vida de várias pessoas. Que tipo de máquinas você vendia? A gente você oferecia ao longo do tempo? E conta uma venda para mim, assim, você ia para o hospital, você falava com o diretor de TI do hospital, é isso? Não, aí já mudou um pouquinho quem que eram, né, os compradores. Sim. E os decisores influenciadores. Quando eu vi, naquela época a gente vendia o que chama-se stent farmacológico, que é um dispositivo que ajuda a realizar um procedimento chamado angioplastia, que dentro, né, da venda eram vários públicos. Então você tinha que fazer um trabalho de marketing comunicando os benefícios clínicos da angioplastia. De utilizar aquele dispositivo, como ele ajudava a ter menos recorrência, como ele tinha um perfil seguro. Obviamente dentro de toda uma regulação que é muito rígida dentro de saúde. Né? Isso é algo que é fundamental. Sim. E esse era um aspecto do marketing, ou seja, um marketing para o usuário da tecnologia. Para o médico, para o cardiologista. Isso, para ele entender que aquilo era o melhor para o paciente dele. Sim. E tinha também um marketing que era direcionado ao hospital, que era quem de fato comprava, mas aí era um marketing mais focado em preços, negociações. Sim. Então, como você conseguia ter uma perspectiva, né, de marketing, de precificação, uma oferta que fosse algo que o hospital, ao analisar as diversas possibilidades que tinha, entendia que aquele produto tinha o melhor custo-benefício. Sim. E que casava melhor com a proposta que ele tinha para aquele mercado que ele estava atendendo. Então, se era um hospital que estava atendendo com as tecnologias de ponta e que gostaria de atrair esse público que quer essa tecnologia de ponta, que tem o melhor, mesmo que esteja disposto a pagar um premium por isso, então a gente tinha que fazer né, um trabalho de marketing em diversos stakeholders e conseguir, de uma certa maneira, que todos estivessem alinhados que aquilo era a melhor proposta de valor para né, todo o serviço de cardiologia que era oferecido por aquele hospital. Sim. Então era uma venda bastante complexa, em que marketing precisava entender quais eram os públicos, quais eram as mensagens para cada um desses públicos, observar todos os aspectos regulatórios, de compliance, que são muito importantes dentro da área de saúde. E, obviamente, tudo isso é baseado em evidências clínicas, em o que foi aprovado pelos órgãos regulatórios. Então, é fundamental você conseguir estar totalmente, né, conforme com todos esses requerimentos. E aí foi um mundo novo que se abriu e que marketing, mais uma vez, me permitiu navegar com sucesso nesse mundo. Sim. E aí, a partir daí, Matthew,
abriram-se oportunidades também para ir para a área comercial, e também é outra experiência que eu acho que é fundamental, principalmente... Qual que é a diferença ali, no caso? Quer dizer, eu imagino que esse ciclo de... Só uma coisinha antes de ir para a área comercial. Claro. Esse ciclo de venda, de marketing, é muito longo, né? Imagino. Com data centers, com máquina de angioplastia. Quanto tempo leva para vender esse tipo de produto? Acho que aí cada produto tinha uma dinâmica diferente, né? Sim. Na época de data center, eram soluções que vendiam e aí normalmente eram ciclos de vendas de 6 a 9 meses. Sim. Eram soluções mais complexas. Sim. Já na parte de dispositivos médicos, eram produtos mais de consumo mensal. Aí, normalmente, o desafio era você conseguir fechar um primeiro contrato. Depois que esse contrato ele era fechado com o hospital, aí o consumo ele vinha... Aí compravam outros, vendo que funcionava, que era... Já ia, isso. Eram dinâmicas. Você precisa entender a dinâmica de cada negócio. Você ter domínio do negócio é fundamental para você fazer boas escolhas estratégicas. E aí a área comercial é diferente como? Então, aí a área comercial é o time que no dia a dia está realmente acompanhando qual que é o uso dos materiais que estão ocorrendo para poder garantir que não falte produto na ponta, que ficam visando também se tem problemas de faturamento, e aí garantindo que todo o ciclo de faturamento ele ocorra da maneira adequada. Ou seja, que os hospitais estão pagando. Que você está faturando de uma maneira adequada e que após faturar esse recebimento ele ocorre também. Então tem muitos mais aspectos operacionais e mais de liderança, eu diria, de times para fazer essa operação ela funcionar. Marketing é mais estratégico. E aí era uma coisa bem interessante que eu pude viver, né, dentro da minha experiência na Johnson, que eu pude viver tanto isto que era estratégico em marketing, e depois viver mais algo de liderança, que era na área comercial. E aí eu tive a oportunidade de ir entre uma dimensão e outra, Brasil e América Latina, aumentando o escopo de responsabilidade, que me preparou para eventualmente assumir uma posição de gerência, de diretoria de unidade de negócio, que é muito forte, tanto estudamento de marketing quanto comercial. Então, marketing foi fundamental para eu estar preparado para quando surgir essa oportunidade, para poder assumir essas posições que acabaram me levando até onde eu cheguei na presidência. Sei. E na MV, o que você faz lá? Hoje eu estou no conselho, então, como conselheiro, eu tenho uma participação muito mais de dar um direcionamento para as estratégias, né, que a equipe executiva define no dia a dia e obviamente, é algo que também tudo que eu tive de formação de marketing me ajuda, porque no final das contas, eu diria que quando você pensa em estratégia, acho que marketing é mais ou menos uma fundação que te ajuda a pensar sobre mercados, pensar como você vai chegar no seu cliente final ou naquele segmento que personifica aqueles que vão comprar o seu produto. Então, é algo que é bem interessante dentro dessa perspectiva que eu posso usar da minha formação de marketing para ajudar nesse direcionamento estratégico. O que mudou nesses 25 anos de marketing? Eu acho que o que não mudou é o que mudou. Eu acho que o que não mudou, na minha perspectiva, é que a gente sempre precisa ter muito claro quem que é o mercado que a gente vai vender, qual que é o segmento que a gente vai estar focando, entender muito claramente como que a gente vai posicionar o nosso produto para esse mercado e, obviamente, trabalhar todas as dimensões de qual que é o canal de distribuição, qual que é a precificação, a forma de promoção, para que você tenha sucesso de fazer com que esse produto chegue a esse cliente. Isso, para mim, não mudou. E acho que frameworks como Big Picture, que Kellogg sempre gosta bastante de divulgar, que eu acredito, na minha visão, eles continuam atuais, assim como, por exemplo, um dos livros que eu mais gosto de marketing, que são as 22 leis imutáveis de marketing, que fala bastante sobre posicionamento. Eu acho que isso não muda.
o que muda, na minha visão? Acho que muda, obviamente, toda essa transformação digital que a gente vem vivenciando, que faz com que boa parte da experiência desse consumidor se passa em canais omnichannels, seja mídias sociais, seja mesmo o e-mail ou qualquer ou um contato presencial, mas de alguma forma você precisa garantir que todas essas interações elas sejam conectadas dentro de uma visão de omnichannel para fazer com que a sua mensagem que você quer que chegue a quem vai tomar a decisão de comprar o seu produto, ela chegue da maneira mais efetiva possível. Então, para mim, omnichannel, integrando toda essa questão digital, foi algo que mudou bastante e que hoje é fundamental. Sim. O outro aspecto que eu acho que mudou também é formas de trabalho. Então, se a gente fosse lá, quando eu comecei 25 anos atrás, você precisava fazer gestão de projeto. Eu, inclusive, me certifiquei como Project Manager naquela época lá, e era a forma como que você, em marketing, fazia com que as iniciativas avançassem e funcionava muito bem para a época, era a melhor que tinha. Nesses 25 anos, surgiram novas formas de trabalho. E, por exemplo, formas ágeis de trabalho. Agile Ways of Work, eu acho que é algo muito impactante e que, na minha visão, em muitos casos, vem a substituir a forma tradicional de gestão de projetos. Então, a outra coisa que mudou, na minha visão, é que muito dos projetos de marketing hoje em dia, incluindo capturar as necessidades dos consumidores e conseguir converter isso para melhorias nos seus produtos, se beneficiam de formas ágeis de trabalho, e que é diferente do que era o mundo 25 anos atrás. Então, é um mundo muito mais digital, omnichannel, que alavanca Big Data, dados e, obviamente, inteligência artificial para fazer com que você tenha sucesso. E é um mundo em que formas ágeis de trabalho pode te tornar muito mais efetivo na forma que você prioriza o seu tempo e como você consegue mover organizações em direção a gerar valor para os mercados que você atua. Nós falamos muito nesse podcast com estudantes de faculdades e de administração e de marketing e de publicidade. E aí, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, 25 anos atrás, ou para os alunos de hoje, digamos, o que você diria? Eu acho que nunca perca a curiosidade. O mundo ele é muito dinâmico. Então, eu acho que no momento que você perder essa gana de sempre adquirir novos conhecimentos, entender o que está na ponta e se posicionar como aquele que está trazendo essa vanguarda, eu acho que você se torna obsoleto. Então, eu acho que nunca perca a curiosidade. As coisas vão continuar evoluindo, elas vão mudando. O que funcionava no passado não vai funcionar provavelmente no futuro. Então, não perca a curiosidade. Perfeito. Fabrício, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Sensacional.